Bom dia, meus queridos. Eu sou a Vani, né? Vim falar sobre o Evangelho no Lar, essa ferramenta maravilhosa que ilumina a nossa vida, nossa família, nosso lar, nossos vizinhos, né? Como fazer o Evangelho? Primeira coisa, escolher um dia e horário fixo. Nesse dia, né, a espiritualidade amiga vem fazer o Evangelho comigo. São equipes, né, que se programam, né, para fazer o Evangelho com as pessoas. Por isso tem que ter uma responsabilidade, né, de nesse dia, nesse horário, estar ali presente para receber esses irmãos que trazem outros irmãos que estão no mesmo nível que nós de entendimento para estudarem com a gente também. No dia do meu evangelho eu coloco uma música tranquila, calma, né, para harmonizar o ambiente. Eu coloco uma florzinha, que são minhas florzinhas lindas, que são minhas companheiras do evangelho. Eu coloco minha água para ser fluidificada. Quando acaba o evangelho eu coloco um pouquinho de água no filtro, na geladeira, no potinho dos meus animais, das minhas plantinhas, né, para que todos recebam o que precisa. E a gente fala tudo em voz alta. Por quê? Porque os espíritos que nós atraímos pela afinidade de pensamentos, atitudes, até da rua mesmo, eles estão muito presos à matéria, então eles não veem, não escutam os espíritos mais evoluídos, mas eles escutam e veem a nós, porque nós ainda estamos na matéria. Então, quando a gente fala em voz alta, eles escutam tudo que nós falamos e acabam estudando com a gente. E muitos deles acabam abrindo a consciência, acabam tendo o entendimento, né, de que existe uma outra vida, que podem estudar, podem se melhorar, né? E eles acabam pedindo ajuda e são encaminhados, acolhidos com muito amor e carinho pela espiritualidade, levados para tratamento, né? Para lugares onde vão estudar, onde vão se harmonizar, né? E os que não se afinizam, não querem se melhorar ainda nesse momento, eles se afastam, porque a elevação do nosso lar, ela se eleva, né? E isso incomoda eles, a oração incomoda eles, o estudo incomoda eles, eles acabam se afastando e vão ser acolhidos no momento que eles se abrirem para isso, né? Daí como que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu leio uma mensagenzinha rápida, né, de um livrinho que eu tenho de cabeceira. Depois eu faço a prece de abertura, simples, que venha do coração. Depois eu vou ler, né, a passagem, né, o estudo que vai ser lido no dia. Eu faço assim, sozinha, né, meus gatinhos, a espiritualidade, meu mentor, né. Mas se tiver outras pessoas juntos, a hora que falar sobre o estudo, a hora que acabar de falar, abrir para todas as pessoas falarem o que entendeu, tudo em voz alta. Depois a prece de encerramento e depois distribuir a aguinha, né? Eu faço o meu evangelho com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser qualquer livro, qualquer mensagem edificante, né? Daí vai de cada um. Nós estamos lendo em sequência, então nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Nós estamos aqui no item 4, ressurreição e reencarnação. Como ela é muito longa, hoje eu vou falar até o capítulo, até o 11, até o 12. Até o 11, vou deixar o 12 e até o 17 para a semana que vem, tá bom? Então nós vamos começar nosso evangelho, né? Então eu vou abrir aqui uma mensagenzinha aleatório. Oração da saúde. Senhor, para ter saúde, penso em saúde. Saúde integral, total, perfeita e a me correr o corpo da cabeça aos pés. Sou integralmente são. Se pensar que sou meio são, abro uma brecha para a doença. Imagino-me agora recebendo tuas bênçãos de saúde. Energias vivificadoras me levantam, corrigem e melhoram. Agradeço e quando agradeço recebo. Agradeço as faculdades e os órgãos dos sentidos, a respiração, a voz, o andar, o sentir, o tocar e o pensar. Ao agradecer, Senhor, ponho sinceridade, firmeza e esperança, e em Ti está o infinito poder que me mantém sadio. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Agora nós vamos fazer a prece de abertura, né? Vamos conectar a esse Pai de amor e luz, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome.
Que os estudos possam abrir nossa mente, nosso coração, para que nós possamos ter o entendimento necessário nesse momento e que possamos levar esse ensinamento para o nosso dia a dia. Obrigada, espiritualidade amiga, a todos aqui presentes pela presença. Gratidão, meu Pai, que assim seja. Bom, meus queridos, então nós vamos agora ler, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ressurreição e reencarnação, que começa no item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome da ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o espírito mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a reencarnação supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. Agora, a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim explicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conhecia o seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer de novo um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, o que não testemunhamos senão o que vimos, e entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas dos céus? São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. O pensamento de João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a colocou como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçai de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo.
mas o texto primitivo trazia simplesmente não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Espírito do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro destas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre a ciência física eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não nasce da água ou do espírito, ou em água ou em espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nesta última acepção, pois não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja essa passagem, é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram, e se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 11, versículo 12. Se o princípio da reencarnação expresso em João Batista podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo Elias que deve vir, não há aí nem figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Naquele momento, Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades.
É longo, né, gente? Mas é maravilhoso. Então, assim, né, eu vou falar o que eu entendi, resumido, né? Que aqui fala, né, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? E mais pra frente fala que a água, naquela época, significava matéria. Então, quer dizer, o homem tem que renascer várias vezes, tanto no corpo, né, com o mesmo Espírito, mas renovando o Espírito. O corpo muda, o Espírito é o mesmo, mas ele tem que ser renovado, né? Então, ele tem que nascer várias vezes também, no sentido de se melhorar, no sentido de desfazer as suas mazelas, as suas sombras, né? E viver na luz, né? Que só assim para entrar no reino dos céus, né? Não, lá, ó, se ele não renascer da água e do Espírito, quer dizer, ele tem que renascer nos dois, tanto no corpo, que acaba e você reencarna em outro corpo diferente, conforme a necessidade de cada um, né? Hoje eu sou a Vani, mulher, mãe, numa próxima encarnação eu posso nascer homem, ser pai para ter outra experiência que eu preciso naquele momento, né? Eu posso ser, hoje eu tenho a pele clara, eu posso ter a pele negra, então assim, isso a gente vai mudando conforme a necessidade no momento, né? A classe social mais alta, nascer numa família muito pobre, numa família mais abastada, daí vai depender do ciclo que a gente vai trabalhar naquele momento, né? Com as pessoas que nós precisamos vir para desfazer algumas energias, né? Daí aqui fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, quer dizer, o espírito é independente da carne, né? O que é carne, a hora que a gente desencarna, a carne se transforma, né? Ela volta para a energia fluídica, a energia universal, né? E o espírito continua a sua trajetória, né? Na sua melhoria, né? Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E hoje a gente já tem esse entendimento, né? Porque depois veio o Espiritismo, abriu isso, né? A gente tem os médiuns, né? E mesmo as intuições. Nós temos nossos mentores, nossos anjos da guarda, que fala conosco, né? Que nos intui e aí a gente não sabe quem são eles, né? Da onde eles vêm, para onde eles vão. A gente não sabe quantas vidas eles tiveram, a gente não sabe nem o nome deles naquele momento, né? Porque os nomes também mudam, né? Cada encarnação. Então, eles falam com a gente, né? Mas a gente não vê e não sabe quem são eles, né? Mas eles estão ali para nos ajudar. Então, assim, é tudo muito perfeito. A gente só tem que ter a mente aberta para esses entendimentos, né? Para acreditar. A gente não precisa ser um médium para desdobrar, para ver um espírito, como alguns são videntes, conseguem ver, para acreditar, né? A gente sabe que cada um tem um nome. No Espiritismo nós temos nossos mentores, em outras religiões são os anjos da guarda, né? Então, mas eles estão ali para nos proteger, porque nós estamos sempre amparados, e isso é maravilhoso, né? Fala também aqui sobre a ressurreição. A ressurreição, no caso, foi só Lázaro, né? O único relato que a gente tem que foi Lázaro que morreu e Jesus ressuscitou ele, né? Porque ele levantou o mesmo corpo e ele continua a mesma vida, sendo Lázaro, conhecendo todo mundo conhecendo ele. Então, ele ressuscitou. Agora, os outros, mas ressuscitou por causa do poder de Jesus naquele momento, né? Que ele tinha essa permissão de Deus para fazer isso, né? Ele tinha essa luz, né? Tudo isso para poder ressuscitar, para mostrar que quem era ele, né? Que realmente ele era o enviado de Deus, né? Agora, a ressurreição... Isso é a ressurreição. A reencarnação é quando o mesmo espírito volta em corpos diferentes, né? Daí começa tudo de novo. Esquece
as bagagens dele, né? E vem no ventre da mãe que vai ser mãe dele, que já é programado, né? E vai crescendo e vai se vivendo aquela vida para se melhorar, tendo experiências necessárias, né? Depois aquele corpo morre, Deus dá, né, para nós essa oportunidade de linda de reencarnar de novo e com isso desfazendo todas as energias contrárias ao amor que nós temos com as pessoas que nós já fizemos algum mal ou que nos fez alguma coisa, para a gente se limpando dessas energias, né, e se melhorando como ser, desfazendo todos esses sentimentos que nós carregamos de orgulho, de tudo, porque nós nascemos simples e ignorantes, né? Nós temos que ir nos construindo, né? Nos melhorando, nos desfazendo dessas energias, desses sentimentos e nos melhorando a cada dia. Então a oportunidade é essa. Já pensou se nós tivéssemos uma vida só? Nós não teríamos tempos de nos melhorar, né? Uma vida é muito pouco, né? Todos nós, como desencarnamos, ainda temos um monte de coisas para melhorar, um monte de coisas para perdoar, um monte de gente para perdoar, um monte de situações para pôr pontos finais assim bons, né? Ter uma vida diferente, poder perdoar, poder amar, poder pedir perdão, né? Então, assim, em nenhuma vida só a gente não consegue, né? Por isso que a gente não tem como não acreditar na reencarnação, porque senão Deus não seria um pai amoroso, ele não estaria dando oportunidade para todos iguais, porque tem pessoas que já nascem, assim, mais calmas, mais tranquilas, né? Pessoas que têm bom senso, têm uma paz interior, né? E outros ainda muito rebeldes ainda, muito primitivos, né? Já pensou? Daí essa pessoa calma, quer dizer, ela já nasceu melhor, vai desencarnar, vai para o reino do céu, e os outros não, porque eles não conseguiram, né, fazer a sua melhoria, daí não seria justo, né? Então isso faz com que a gente entenda a reencarnação, essa misericórdia de Deus, e isso é maravilhoso, né? Outra coisa que também, que Jesus fala, o Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabeis de onde vem, né? Que é isso que eu tô falando agora, né? A gente tá conectado com os Espíritos o tempo todo, né? Tanto espíritos bons como espíritos também que muitas vezes vêm, guarda mágoa no coração, não nos perdoou e vem, fica com nós tentando assim nos atrapalhar, mas são irmãos que não perdoaram, né? Que estão em desequilíbrio, né? Como tem irmãos que também nos acompanham, estão ali nos influenciando e muitas vezes não tem nem nada contra nós, mas se afinizam pelo pensamento, né? Pelo sentimento e fica ali do lado. Outros até familiares, né? Que desencarnam e vêm e não conseguem seguir o caminho porque fica preocupado com a família, quando a família chora demais, quando a família lamenta muito, né? E eles também ficam sentindo esse sentimento, ficam ali do lado da pessoa, muitas vezes eles não seguem daí o caminho que eles precisam, que é se cuidar, se tratar, estudar, se melhorar, e acaba atrapalhando ali também por causa desse contato, né? Que não seria bom para nenhuma das partes, né? Outra coisa, vamos ver, João Batista, aqui fala, né, de João Batista, né, que ele, até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, né? Então, João Batista é a reencarnação de Elias, porque Elias tinha um nome, teve uma vida, né? E depois Jesus fala que João Batista era o Elias, né? Como que ele poderia ser Elias se ele era o João Batista com outra vida, outros pais, né? Em outra época. Então tem muitos lugares, né? Muitos
muitos evangelhos e muitos lugares que mostra sobre a reencarnação, mas as pessoas naquela época não estavam preparados ainda para ouvir, apesar de que em muitos lugares já acreditavam que a pessoa poderia nascer de novo, né? E até hoje, né, tem pessoas que não acreditam ainda na reencarnação, né? Mas se a gente estudar, se a gente pesquisar, se a gente entender, abrir a mente, né? Ler com a mente aberta, nós vamos entender que a reencarnação é uma misericórdia. A reencarnação são oportunidades da nossa melhoria, né? Então Deus é tão maravilhoso que Ele não castiga, Ele não exclui um filho, pelo contrário, Ele dá todas as oportunidades e quantas precisarem, né? Agora é do nosso esforço, da nossa força de vontade de nos melhorar para não sofrer tanto. Porque as reencarnações, o entendimento, as experiências são para nos guiar para o caminho da luz, né? Para o reino de Deus, que é um estágio, é um lugar, não é um lugar próprio, né? É um estágio de espírito, né? Evoluir, se elevar, né? Ir para mundos melhores, e cada vez que a gente melhora mais, quanto mais a gente se transforma, né? Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente luta para desfazer essas energias dentro de nós, né? Que são negativas, né? Mais leve fica a nossa carga, né? Mais nós vamos mais nós vamos evoluir e para mundos melhores e poder ajudar mais, né? E se evoluir, a gente vai sofrer menos e vai ter mais oportunidade de ajudar, né? Porque a caridade, o amor, eu acho que quanto mais a gente evolui, mais a gente quer ser melhor e poder ajudar mais, né? Porque a compaixão, o amor vai vibrar dentro do nosso coração. E isso é maravilhoso, né? Então a gente vê todos esses espíritos mais evoluídos, né? Que nos mandam mensagens, que ajudam os trabalhos, né, espirituais, que nos escrevem, né, todos esses livros maravilhosos, né? Então assim são tanta ajuda, né, tanta luz, tanto amor por parte deles, né, porque eles já passaram pelo que nós passamos, evoluíram e querem nos ajudar para que nós possamos chegar lá também. E isso tudo é maravilhoso. Bom, gente, então é isso que eu entendi, né? Então vamos nos melhorar a cada dia, aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui, né? E não com medo, não com receio de, nossa, eu tô melhorando muito, não tô, eu preciso, mas sim com responsabilidade, com vontade, com amor, né? Para quanto melhor nós estivermos, mais afinidade com espíritos de luz nós vamos tendo, nós podemos pular algumas etapas sim, né? Porque nós vamos, o amor, a caridade, né? Cobre multidão de pecados, né? Então a gente só ganha com isso. Então é isso, meus queridos, que eu entendi. Daí a semana que vem a gente continua, né? No item 12. Bom, agora nós vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Agradecer a Deus por a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a esses espíritos de luz e amor, né? Que são nossos mensageiros, que nos guiam pelo caminho da evolução, da melhoria interna, que nos mostra o caminho, que isso é maravilhoso. Nós temos que agradecer muito a Deus todas essas oportunidades lindas do estudo, do entendimento, da abertura de consciência, né? Para que nós possamos amar cada dia mais, sermos seres melhores e podermos ajudar também os nossos irmãos em caminhada, né? E essas oportunidades são maravilhosas do estudo, do Evangelho. Agradecer a todos os irmãos, né, que estão aqui presentes conosco, nossos mentores, esses seres maravilhosos, né, que nos intuem, que nos guiam, que nos protegem. E que Deus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, abençoe o nosso lar, abençoe todos os irmãos que sofrem, todos os que não têm o entendimento ainda, né, que ainda não estão procurando a sua melhoria,
que sejam amparados, guiados, que nós sabemos que a oportunidade é para todos iguais. Então, gratidão, meu Pai, que a Tua luz e Teu amor inundam todos os nossos familiares, nossos lares, vizinhos, país, planeta, universo, a todos os seres, do micro ao macro, a toda a Sua criação. Gratidão por todas as oportunidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos, agora eu vou distribuir minha aguinha. Gratidão por tudo, que Jesus abençoe cada um de vocês.